Olá, boa noite. Neste final de semana acontecem as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E por isso, esse é o tema do programa Não É Bem Assim de hoje. Aqui comigo no estúdio eu converso com a professora de Química, Sabrina Stephanie dos Santos. Isso. E também a Simone Bratz, que é estudante. Obrigada por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui falando dessa prova, né, desse momento aí da vida dos estudantes, né. Muito obrigada. Falando um pouquinho do Enem mesmo, de que forma essas provas, né, essas questões do Enem estão inseridas na escola, vocês que são do Sinodal Progresso, né? Bom, o Sinodal ele já tem uma cultura, né, o colégio tem uma cultura da preparação, além da preparação para a vida, da preparação para essas provas, que elas são tão presentes na vida do aluno, né, no cotidiano do estudante. Então, desde o ensino fundamental, já se pensa, né, em preparar os pais, em fazê-los conhecer que momento que vai ser esse que vai chegar lá no final do ensino médio, palestras, o nosso material didático também, ele é bem focado em questões de vestibular, questões de Enem, né, com essa relação toda com o cotidiano, que é como as questões vêm aparecendo já faz algum tempo no Enem. E, além disso, todo o material didático proporciona simulados, né, simulados formato Enem, 2 durante o ano, pelo menos, simulados formato vestibular e simulados do próprio formato do material que eles usam em sala de aula, né. Então, palestras, treinamento para os professores, porque acaba que todo ano é uma coisa nova, cada ano muda um pouquinho esse formato, né. Agora o Enem está cada vez mais parecido com prova de vestibular, o que antes eles se afastavam um pouquinho, né, devido às questões, agora não, eles estão andando mais ou menos juntos. Então, a escola tem essa cultura de ficar desde o ensino fundamental até o final da vida escolar do aluno, acompanhando, né, treinando, falando sobre, estimulando a preparação para a prova do Enem. Tem uma preocupação com o aluno até mesmo depois do ensino médio, né, então, já que tem esse preparativos durante, assim, né? Sim, com certeza. Te sente, Simone, como estudante também, assim, um pouco incentivada a seguir os estudos, assim? Porque eu estudo lá desde que eu era pequenininha, desde o Jardim B. São uns 11, 12 anos na escola e eles sempre tiveram bastante preparação, mas o foco mesmo está sendo, o que eu tenho observado, mais no ensino médio, porque eles mudaram o sistema. Então, agora com esse novo sistema, vai ser muito importante, pelo menos para as pessoas que são do fundamental, porque eles já vão estar tendo essa preparação desde pequenos. E eu sinto que, quando terminar a escola, o bom é que a gente ainda vai ter os nossos materiais para dar uma revisada, estudar. Porque, como ela disse, todos os exercícios que a gente tem são de vestibulares. Então, é muito bom, porque a gente está treinando alguma coisa bem focada. Então, quando chegar na hora, é certo que a gente vai conseguir, pelo menos, uma nota boa. Material de apoio tem aí para estudar, né? E essas questões, elas fazem parte do dia a dia também das aulas ou realmente são só essas atividades, assim, de palestras, de simulado, está inserido mesmo? Não, elas fazem parte, né? Toda vez, principalmente no terceiro ano do ensino médio, o que eu procuro abordar é de falar a respeito do conteúdo que a gente está vendo no momento, mas trazer as informações anteriores, né, tudo aquilo que eles viram no primeiro ano do ensino médio, do segundo, fazer essa abordagem mais ampla, não ficar só no conteúdo, justamente para eles terem noção que a questão do Enem não vai cobrar apenas aquele conteúdo específico que a gente está vendo. Vai ter uma série de conceitos que eles têm que vir construindo, né, ao longo de todo o preparo escolar que eles têm. Então, sempre na medida do possível eu trago questões do Enem para a gente trabalhar, e não só trabalhar para chegar à resposta final, não simplesmente marcar um X, mas para tentar entender o que está acontecendo, interpretar aquela questão, ver do que se trata, quais são os conteúdos que aquela questão pode estar abordando. Então, trazer isso para eles terem essa noção, né, dos enunciados longos, que não basta apenas tu ir lá e resolver a questão apoiado num único conteúdo. Tu tem que ter essa construção de conhecimento, né, isso para todas as áreas. Então, na aula de Química, eu procuro fazer essa abordagem para eles, para não ficar tão assustador quando chegar lá na hora da prova, né? O exame, ele é mais, não só resultado mesmo, mas avalia até a mesma interpretação, isso, né? A capacidade do aluno. Avaliação mesmo, por competência, né? Mesmo, né? Se ele é capaz de entender os vários recursos que a prova está oferecendo. E vocês, então, incentivam aí a participação dos alunos na realização da prova? Muito, o tempo inteiro a gente está em cima, né? A gente procura dizer que a vida não é só isso também, né? A gente não pode se basear, eu tenho que passar, eu tenho que tirar uma nota boa. A vida é muito mais, mas a gente dá total apoio, porque a partir do Enem eles vão conseguir abrir vários caminhos com essa nota, né? Então o apoio é total. É sempre estimulando, sempre vamos lá, vamos fazer, vamos tentar.
E também a escola, sempre que tem as datas que eles disponibilizam, que eles abrem as inscrições de Enem e outros vestibulares, a escola sempre vai lá e nos avisa, porque tem na correria, né, principalmente do terceiro ano, a gente acaba não tendo tempo e quando vê passa muito rápido e a gente esquece que tá aí, né, esse fim de semana. Então, a escola sempre vai nos alerta, sempre nos avisando, nos lembrando. E tu vai fazer a prova, como é que tu tá te preparando aí pra... A gente, na escola, na verdade o Enem, ele usa, ele pega matérias que a gente aprende na escola, né? E mais uma outra parte interpretativa e com notícias também que são atuais. Então, tudo que a gente aprende na escola não é à toa. A gente vai ser utilizado algumas coisas que eles vão utilizar no Enem. Então, eu estou me preparando, estudando bem para todas as provas, todos os trabalhos que a gente tem para a escola. Agora, mais no final, também estou dando uma melhorada nisso. Dando uma correria. Mais intenso aí os estudos. Sim, né? e eu procuro simulados para fazer de vestibulares que tem disponível na internet, que qualquer pessoa consegue achar procurando no Google. E também eu procuro provas antigas do Enem para simular. Mas essa não é a primeira vez, né? Que tu Não. Eu fiz ano passado, já fiz. Mas eu fiz pra ver como é que era, porque é mais difícil chegar assim a primeira vez para fazer um vestibular ou um Enem. Então eu já fiz outros vestibulares e a prova do Enem ano passado para já me sentir preparada e não ser tudo uma surpresa assim na hora. Como é que foi, assim, realmente esse impacto com a prova? São 180 questões, né? Mais uma redação também. Eu acho pouco tempo para tantas questões. Por isso tem que estar bem concentrado e cuidar muito, assim, para não se deixar ficar só na prova, assim, só se cansando. Então, de vez em quando levantar, ir no banheiro, dar uma alongada, que isso tudo ajuda. Porque qualquer coisinha, qualquer barulhinho já distrai, assim, uma pessoa abrindo, sei lá, uma barrinha de cereal, por exemplo, tu para tudo, olha pra pessoa e é complicado, assim, então tem que ter muita concentração, então tem que vir preparado. Essa questão de concentração também, já que é uma exigência física muito grande também, isso também é trabalhado durante o ensino, assim, durante a escola com os estudantes? Sim, a gente procura, né, tá sempre lembrando eles de que eles tem que tentar manter o foco. E isso durante a aula, hoje a aula é de exercícios, gente, vamos focar no exercício, né? Vamos se concentrar. Porque, tem barulho, não sei o quê. Mas na prova também vai ter certos barulhos que no silêncio eles acabam sendo percebidos, né? Então, a realização da prova, sabe? Fazer as provas um pouquinho mais extensas para eles já irem se adaptando, né? Foi cansativo. Sim, foi cansativo, mas tu vai se deparar com provas mais cansativas ainda. Então, vamos aos pouquinhos e aumentando a quantidade de questões para que a gente tenha esse preparo, esse fôlego, né? E consiga manter a concentração por um determinado tempo maior do que a gente vem mantendo em sala de aula. Então, a gente costuma estar sempre lembrando eles que eles vão cansar, eles vão ficar perturbados com a quantidade de questões, mas tem que ter foco, tem que ter garra, se ele quer, ele vai chegar lá, né? Eu sempre procuro dizer para eles que o resultado que sair nessa prova e nas várias outras provas que eles vão fazer pela vida só é o reflexo de toda a vida deles, né? De toda a caminhada de estudo, de toda a caminhada de conhecimento, de vida, né? Porque a gente não fala só de conteudismo, né? A gente fala de toda uma abordagem interpretativa. Então, a nota deles é o reflexo desse esforço, né? Que eles fazem durante toda essa vida de estudos aí. É verdade, né? E o que representa para ti o Enem, né? O Enem, eu acho que é uma oportunidade, porque tem alguns vestibulares que a gente vai fazer, que eu vou fazer de algumas faculdades, universidades que tem aqui do Sul, mas, por exemplo, eu gostaria de fazer de Federal de Pelotas, mas é longe. E talvez até coincidida com alguma data de algum outro vestibular. Então, o Enem, ele é um caminho que nos ajuda, porque quando a gente chega para nos inscrever, a gente tem como usar a nota do Enem que a gente já fez, porque não vai ser viável para mim ir até lá para fazer a prova. Então, eu posso utilizar essa nota do Enem. Porque o Enem é a entrada para a universidade mesmo. Em algumas, sim. Algumas até já estão adotando como única forma de entrada.
E já pensa em algum curso, assim, já está mais estabelecido? Tá Eu já nesse processo tô decidida já. Bom. Quero engenharia civil. Engenharia civil. Já tem que estudar bastante. Tem né? Fazendo essas provas, com certeza, vai ajudar. E essa questão de nervosismo e ansiedade também, que às vezes tem na prova. Não sei se tu passaste por isso no ano passado. Eu segui dicas assim que a família dava, que eu também li na internet, alguns professores deram, que aquela semana assim que vem antes do Enem, ter noites bem dormidas, ficar com o corpo descansado, cuidar muito para não ter muito estresse durante aquela semana. E no dia, não acordar, não dormir assim muito mais do que tu já está acostumado, porque o teu corpo vai se sentir diferente. Então, tentar deixar tudo como se fosse normal, para que não tenha nada de diferente que te possa deixar nervoso. Então, eu também tentei cuidar com o horário, de não acordar muito em cima da hora, para não fazer tudo rápido e ficar agitada, sabe? Tudo para tentar ficar calma. Mas eu acho também que pessoas que tomam medicamentos, que têm que podem dar sono ou cansaço, cuidar muito, porque é um fator que pode interferir, né, na hora da prova. E também o alimento, que forem levar, assim, levar água, porque é importante, e cuidar para levar algum alimento que não faça barulho, a embalagem de preferência, porque além de ser um desvio de atenção para ti, está sendo para os outros concorrentes, para os outros colegas que estão ali junto contigo. Então, e também levar alimento assim, algo que tu goste de comer, porque tu te sente bem quando tu tá comendo uma coisa que tu goste, mas que também não seja muito pesado, porque senão, como acontece de tarde também a prova, tu acaba vem aquele sono depois do almoço, então tem que cuidar. Né? Cuidar com o excesso de chocolate também, que acaba elevando, né, os nossos índices de euforia e tu acaba não conseguindo manter o foco, né? Daí, isso que eu digo, a pessoa gosta de chocolate é bom comer, só que cuida para não ficar devorando o chocolate na hora da prova, senão tu vai ficar muito eufórico, vai ficar muito feliz da vida e não vai conseguir focar na questão, né? Acaba se prejudicando mesmo. Exatamente, então tudo que ela falou tá certíssimo, tu manter uma rotina é o mais importante, sabe? Isso desde lá do início do ano, tu ter a tua rotina de estudo, o que tu vai estudar, conciliar com a sala de aula, né, porque a gente tem os afazeres de sala, provas de sala, não adianta, né, e se dar bem no Enem e dentro da sala de aula tu acabar perdendo um pouquinho o foco para aquelas questões, para aquelas matérias que estão sendo vistas no momento, né. Então tu adquirir uma rotina é a fórmula perfeita, sabe, para tu ter um bom desenvolvimento lá na hora da prova. Tem que ter esse espaço para horários, para alimentação, para saídas, para lazer. Né? Lazer é muito importante, não adianta só ficar o tempo todo em cima dos livros, passar a madrugada estudando. Tem que estudar bastante, tem que estudar muito. Só que a gente não pode esquecer que o corpo pede que a gente tenha os momentos de tranquilidade. Descanso. Né? Exatamente. Tá certo, agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta continuando falando do Enem. A gente já volta.